este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. O nosso convidado de hoje é o professor da UFPR, Luiz Paulo Maia, graduado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Em Tese. Professor, o que é o livro-reportagem? Em que esse livro-reportagem se diferencia dos outros tipos de livro? Bem, eu vou contar um pouquinho como é que começou a ideia do nosso projeto de pesquisa, né? Desde 2000, a gente tem sentido nos alunos, a partir da bibliografia dada para eles, um interesse muito grande por livros-reportagens, né? O porquê o interesse por livro-reportagem? O jornalismo brasileiro, especificamente, vem passando por uma crise de investigação, uma crise de texto, uma crise de qualidade de uma maneira geral. Parece incrível, mas o melhor jornalismo já feito no país foi nos anos 50 e 60, né? E de lá para cá, claro, uma série de problemas depois do golpe militar e a qualidade foi decaindo, né? Depois, com a abertura democrática, quando se esperava um jornalismo de qualidade, um jornalismo investigativo, que se aprofundasse em determinados assuntos, a gente percebeu que a superficialidade foi tomando conta cada vez mais do noticiário e uma ânsia muito grande pelo furo, pela denúncia, né? Nada embasado, nada que fosse pesquisado. E então você entrou numa crise que eu chamo hoje de jornalismo. Nós temos hoje um jornalismo de denuncismo, né? Alguém denuncia alguém acusa alguém, ataca alguém, e o repórter ele não vai investigar se realmente essas acusações são verdadeiras. De uma maneira geral, a única preocupação é a preocupação em ouvir o outro lado, como se bastasse ouvir o outro lado. Então você fica divulgando, né, difamando, caluniando pessoas, né? E com a internet, aí a crise se aprofundou, digamos assim, com essa questão da preocupação na velocidade da informação, né? Antes o único veículo veloz, digamos assim, que a gente tinha era o rádio, né? Que era um veículo que de qualquer ponto, com radiotransmissor ou mesmo pelo telefone, o repórter podia dar informações. A TV num segundo plano, porque a TV depende, né, de aparatos tecnológicos, de você ter uma câmera, de você ter um link, de você ter um satélite, né, para poder transmitir a informação. O rádio hoje com o celular não, de qualquer momento, em qualquer lugar, você é o repórter, você entra ao vivo e dá as informações. E o meio impresso, até hoje, ele está meio que perdido aí, ele não encontrou o seu nicho, né? O meio impresso, ele, através da internet, ele quer competir em termos de velocidade de informação e acaba deixando de lado a sua principal função, né, que é a função da investigação jornalística, né? Deixa a velocidade da informação para esses meios, para o rádio, para a TV, para a internet, né? E preocupa-se, né, com qualidade, com investigação, né, para dar cada vez que você tem uma notícia, um panorama amplo para que o leitor entenda, né, em profundidade o porquê que aquilo está acontecendo. Agora você vê, por exemplo, vamos pegar um fato bem agora do momento, né, o conflito lá no Oriente, né, entre Israel e Líbano, né? As TVs estão o tempo todo bombardeando todo mundo. Agora falta no meio impresso a explicação de todo esse conflito. O leitor existe, né, uma camada muito grande da população que gostaria de ter mais informações sobre esse tipo de assunto. E o livro-reportagem se encaixa justamente aí, né, nessa questão de você pegar determinado assunto. Tudo pode ser tema para um livro-reportagem, desde que você procure achar aspectos curiosos, aspectos diferentes e tudo mais. E você, no nosso caso, o acadêmico, né, o aluno, ele tem 1 ano de investigação, de tempo para investigar, para se aprofundar em determinado assunto. O jornalismo online, nesse caso, vem a contribuir para que o livro-reportagem ganhe força nesse sentido? Teoricamente, sim. A dificuldade maior é a falta de investimento das empresas jornalísticas, né? Para que um repórter possa, né, ficar um tempo maior investigando determinado assunto. Dificilmente você vai encontrar um grande jornal, nem falo dos pequenos, que é totalmente impossível, inviável economicamente, mas mesmo um grande jornal, dos grandes jornais brasileiros, que você desloque um repórter para ele ficar 6 meses, né, por exemplo, investigando um único assunto.
É quase impossível. Vou te dar um exemplo bem claro. O Caco Barcelos, que é um repórter da TV Globo, um repórter consagrado internacionalmente, repórter de televisão. O Caco tem 2 livros-reportagens maravilhosos, que é o Rota 66 e o Abusado. Os 2 livros foram iniciativa do próprio Caco. Ele mesmo, nos períodos de folga, em férias e tal, ele foi investigar os assuntos por conta própria. Dificilmente algum jornal, né, propicia esse tipo de espaço para que o seu repórter possa sair da redação, sair da cobertura do dia a dia e ficar 3 meses, 6 meses, enfim, cobrindo um assunto. Qual é o papel do livro-reportagem? Entrar a fundo, desvendar todas as informações possíveis sobre um determinado assunto. Procurar todos os ângulos de uma notícia, né? Há alguns anos, há 3 anos exatamente, teve um livro-reportagem produzido por alunos nossos aqui da Universidade Federal do Paraná, que ganharam um prêmio nacional, né? O livro ganhou um prêmio nacional, que era um livro contando a história dos moradores da Vila Torres, né? Quando você passa ali pela Vila Torres, é difícil você passar por ali, né, principalmente à noite, sem um certo receio, sem medo e tal. Todo mundo já tem uma história de alguém que foi assaltado ali, nas imediações da Vila Torres. Pois bem, esses alunos ficaram 1 ano lá dentro da Vila Torres, né, indo praticamente todo final de semana, investigando tudo, e produziram um belíssimo livro contando histórias de vida, para mostrar que lá dentro não tem só bandido, não tem só traficante, não tem só assaltante, que tem famílias que vivem, que saem todo dia de manhã cedo para trabalhar. Então, esse é o objetivo do livro-reportagem. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta. O Centro de Controle de Envenenamentos, ele é um serviço de consultoria para as urgências toxicológicas e os acidentes com animais peçonhentos. As informações elas são prestadas 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de um plantão telefônico gratuito, o 0800 410 148, e orienta principalmente os médicos, outros profissionais de saúde e a população em geral. Disponibilizamos do soro antiveneno peçonhento para todo o serviço de saúde que fizer a solicitação frente a um caso de envenenamento por cobra, aranha, escorpião ou lagarta. O nosso ambulatório ele funciona diariamente em todos os dias úteis através de consulta pré-agendada. E no momento, os trabalhos de prevenção estão voltados para as principais circunstâncias de envenenamento, que são as intoxicações com crianças dentro de casa, com os animais peçonhentos, principalmente a aranha marrom, e os raticidas clandestinos. Estamos de volta com o programa Em Tese, falando hoje sobre o livro-reportagem. Professor, quais são os principais empecilhos para que sejam lançados mais livros-reportagem no mercado? Principalmente investimento, né? Recursos financeiros, né? Ele demanda um investimento muito grande pessoal, né, e de recursos financeiros mesmo, de quem vai trabalhar num livro-reportagem. Hoje, no Brasil, a gente tem um autor que hoje vive disso, né, que é o Fernando Moraes, que já lançou uma série de livros, mas é o único autor que vive exclusivamente, hoje tem condições de viver exclusivamente disso. Todos os outros repórteres que lançaram livros-reportagens nos últimos anos têm outro emprego, têm outra fonte de renda, né? Eles se dedicam à produção de livros-reportagem, em férias, em licenças, enfim, né? E por isso a importância da gente, do nosso projeto de pesquisa aqui na universidade, desenvolvido com os alunos, justamente de que eles, como trabalho de conclusão de curso, eles têm 1 ano onde eles podem se envolver exclusivamente com isso, né? E a gente tem conseguido resultados excelentes, né? Em 2004 foi o primeiro lugar nacional, o livro da Vila Torres, que eu falei para você. No ano passado, em 2005, também foi o primeiro lugar, um livro que contava a história da campanha dos 12 dias, que elegeu Jaime Lerner como prefeito há mais de 10 anos, e esse ano ganhou o 1º e 2º lugar.
um livro-reportagem. O primeiro lugar foi que contava a história da rebelião no Educandário São Francisco, que terminou com a morte de 7 adolescentes infratores. E o segundo lugar, um livro que contava a história de crianças com HIV, né? Tudo isso no Sangue Novo, no prêmio do sindicato, que é o prêmio mais importante no estado. Os alunos, então, são bem receptivos ao projeto? São, muito receptivos. A gente não tem ainda a receptividade que a gente esperava, por exemplo, a Casper Libero, em São Paulo, né, que é uma faculdade privada. Hoje, a maioria já dos trabalhos de conclusão de curso produzidos na Casper Libero já são livros-reportagem, né? Aqui na Universidade Federal do Paraná ainda é um número pequeno. Por que essa diferença? Eu acho que os alunos ainda estão descobrindo todas as possibilidades do livro-reportagem. E eu acho que é bom que eles também produzam programas de televisão, programas de rádio, né, monografias, né, tudo isso faz parte da formação dele. Agora, para o jornalista, a gente vê de fundamental importância, porque ele vai aprofundar né, ele vai utilizar todas as ferramentas na produção de um livro de reportagem, que depois ele vai precisar no seu dia a dia, né, na atividade profissional como jornalista. Quais são esses procedimentos estilísticos, digamos assim, que marcam o texto do livro-reportagem? O livro-reportagem ele tem uma série de procedimentos. A liberdade de tema, né, você não precisa, o que a gente chama de gancho jornalístico, você não precisa de um gancho, basta você ter uma boa história para contar, né? A liberdade de estilo de escrever, né, você não fica preso aquela camisa de força do lead, né? Quem fez o que, quando, onde, como e por quê, não. Você tem toda a liberdade, o texto é um texto mais trabalhado, né? Ele é muito próximo do livro-reportagem, tanto que alguns chamam de livro-reportagem, ele está embutido dentro do que a gente chama uma corrente de jornalismo literário, né? Que foi uma corrente, o New Journalism, né? Que começou nos Estados Unidos nos anos 60. Então, uma série de liberdades, né, que permite ao jornalista, ao escritor ou ao estudante de jornalismo do último ano fugir, né, sem que ele fuja daquilo que a gente chama do rigor da investigação, do compromisso com a verdade, né, isso são requisitos fundamentais. Mas existe algum aspecto necessário a ser cumprido, como, por exemplo, o número de páginas, número de fontes a serem consultadas para a elaboração de uma reportagem? Não existe nem, né, fontes, é o maior número possível, né, de fontes que deem credibilidade àquele relato, né, e o número de páginas não, né, desde que a história, você não precisa escrever 400 páginas para transformar um produto em atraente. Com 100 páginas você consegue contar uma boa história. Quais assuntos que podem ser transformados em um livro-reportagem? A princípio, tudo, né? Eu vou te dar um exemplo de esse ano, o que a gente está fazendo em termos de livro-reportagem, os trabalhos que eu estou orientando de alunos esse ano. Tem 2 alunas que estão trabalhando em cima da morte do cinema de rua em Curitiba, né? Até coisa de 15 anos atrás, mais ou menos, ou até um pouco menos, 10 anos, você tinha os cinemas todos, hoje o cinema na rua, hoje os cinemas todos foram para shopping, por uma questão de segurança e tudo mais. Então, os donos desses antigos, e pertencem hoje a grandes grupos multinacionais, né? Os donos desses antigos cinemas, né, na maioria das vezes são senhores já de idade e tudo mais, que têm histórias muito curiosas para contar, né? Contar histórias da época do cinema. Então, rende uma coisa de histórias de vida, histórias humanas muito boas, né? Quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou na hora de colocar esse projeto de pesquisa em prática? Não, a princípio não houve dificuldade nenhuma, né? A dificuldade maior sempre que a gente tem, que é uma pena, que nós temos uma safra boa já de livros produzidos, né? É de publicação, né? Então a gente procura editoras interessadas, né? A princípio seria isso. Ok. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Programa em Tese. E o Programa em Tese de hoje fica por aqui. Você pode enviar críticas e sugestões para o endereço intese@ufpr.br. Até o próximo programa.